Papo com o Anjo. Olá, bem-vindos a mais um podcast Papo com o Anjo, aqui na Jovem Pan, esse podcast que fala sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre investimento. Sempre eu trago um convidado, alguém que represente algo para mim, que tenha uma referência de mercado, que ajude as pessoas, que multiplica conhecimento, que amplia a sua visão. E não vai ser diferente hoje, porque o convidado hoje eu conheço desde a época que ele fazia publicidade para Nextel. Senhoras e senhores, meu amigo, querido e conhecido de muita gente, um dos pioneiros na internet, desse mundo de startups, um dos caras que mais conhece sobre Venture Capital no Brasil, mas ele começou como empreendedor e vai nos contar como foi essa trajetória da mudança do chapéu para investidor. Senhoras e senhores, com vocês, aqui no Papo com o Anjo, com muita honra, muito orgulho, Romero Rodrigues. João, que delícia estar aqui com você, amigo. Gostou da história do Nextel, Nossa, né? Lembrou? Você tirou do baú. Ele andando numa montanha, sei lá, ter fazido pegar o Nextel dele. Eu acho que isso foi 2010, para você ter ideia. Tinha acabado de vender o Buscapé. Então, Romero, como foi? Você começou no Buscapé. Buscapé, fala um pouco para quem não te conhece, né? Porque é difícil não ter uma pessoa que não conheça o teu nome e teu sobrenome, mas como foi que você começou empreendendo? Olha, João, se eu for voltar mesmo, foi de criança, de moleque. Outro dia eu estava percorrendo meus diários, a pandemia faz a gente ir buscar as coisas no armário. Encontrei uma agenda de 1987, 1988, e numa das páginas tinha lá um plano de negócio, eu tinha 10 anos, um plano de negócio, eu com meu irmão, que nem sabia de nada, para criar minhoca e vender para minha avó. Criar minhoca? Minhoca. Era a única coisa que eu sabia fazer, era colher as minhocas. Eu tinha um quintal grande em casa, na Vila Mariana. Aí depois meu pai estimulou a gente para ter canil de cachorro, então a gente chegou a ter canil, minha mãe ficou doida de tanta bagunça. E assim foi. Na 8ª série eu descobri a computação, me apaixonei completamente por programação. Eu me lembro que teve um artigo no Isto é Dinheiro seu, que você fala do seu pai, do negócio do computador. Foi. Conta. Eu me apaixonei por computação, falei, quero empreender com informática. Não tinha internet, não tinha nada disso. E fui buscar, tive essa sorte de descobrir cedo, ainda no começo do colegial. Então no começo do colegial eu sabia que eu queria prestar para engenharia elétrica, com ênfase em computação, não tinha ainda engenharia de computação. Era uma subdivisão da engenharia elétrica. E assim foi, entrei na faculdade que eu queria, aí pedi um carro pro meu pai falou, não vou te dar carro coisa nenhuma, mas gasto quase o valor do carro, eu não tive carro, você vai comprar teu carro, mas gasto quase o valor do carro num computador. Que naquela época era caro. Era caro, foi um dos primeiros Pentiums que chegaram no Brasil. Pentium? XT, sei lá o que. Pentium era depois do XT? Depois, era o XT, o 286, 386, 486, aí o Pentium veio com tudo. Windows, sei lá, 95. É, isso aí. E aí foi nesse computador que a gente começou, quer dizer, meus sócios nos deles, né, mas que a gente começou o Buscapé. E veio de um problema, você vê, sem saber, a gente usou um pouco do que hoje a literatura academia de startup usa, né? Então acha um problema, cria o protótipo, testa hipótese. Não tinha nada disso, né? Não se chamava startup, a gente falava que tinha um site. É um site, um website, Não tinha jeito de levantar dinheiro. Você tinha que ir na Caixa Econômica Federal hipotecar uma casa para levantar dinheiro. Aí não tinha casa, não tinha carro. Então a gente estava bem na frente. Eu até brinco que... Quantos eram lá atrás? Éramos em 4. Começamos 3. E depois que a gente lançou o Buscapé, o lançamento do Buscapé foi um churrasco em casa, festa de lançamento. E a gente chamou uma turma, todos os amigos. Ainda na Vila Mariana? Na Vila Mariana, no quintal da Minhoca. No quintal da Minhoca, mas foi no quintal da Minhoca. E aí um dos nossos amigos que fazia GV, tinha se formado na GV, o Mário, foi também, e a gente resolveu chamar ele, porque ele entendia de finanças. Então era Romero, Rodrigo, Ronaldo, porque era a mesma classe da Poli, na USP eles dividem por letra. E aí entrou o Mário. A gente falou, Mário, seguinte, você vai largar teu emprego aí, tava super bem, mercado financeiro, Socop e tal, não vai ganhar salário, não vai ter bônus, vai ter participação e mais uma coisa, você vai ter que trazer teu computador se você quiser trabalhar aqui, vai ter que aportar. Ou seja, vai ter que acreditar mesmo. Vai ter que acreditar mesmo. Eu falei, só tem o computador de casa. Ela falou, o que você quiser, mas você vai ter que aportar o teu material de trabalho. Aí a única coisa que ele nos exigiu dele foi ele chamar Romário. Ficou só Mário mesmo e ficou tudo bem. Por causa do Rô. Era tudo R, né? Mas aí nasceu o Buscapé, e aí vocês começaram.
Foi. Que era um que Buscapé, para quem não sabe, para quem é mais novo, né? Buscapé era um parador de preço, Isso. Né? A gente começou o Buscapé porque o Rodrigo queria uma impressora. A gente trabalhava no laboratório que já tinha internet, era um laboratório de pesquisa de redes. Internet comercial estava começando no Brasil e não tinha nenhum site no mundo que dava preço de produto. E aí veio a ideia, pô, vamos fazer um site de busca, mas que traz só produto e preço. E aí quando ficou pronto, a gente falou, vamos chamar de site de comparação de preço. E a gente acabou sendo o segundo a ser lançado no mundo. Enquanto a gente desenvolvia, na verdade a gente já estava lá com umas 30 lojas, alguma coisa assim, a gente queria lançar quando chegasse em 100. E aí lançou o My Simon nos Estados Unidos. A gente falou, meu Deus do céu. Simon do shopping? O mesmo nome, mas era outra empresa. Era My Simon, mas tem o Simon Group que faz os shoppings. E aí a gente falou, pô, precisamos correr. A gente resolveu lançar com o número de lojas. Quer dizer, você já tá, presta atenção, gente, eles já estavam conectados com o que estava acontecendo lá fora. Sim, o tempo todo. Né? Você, inclusive, você não tinha você tinha formação da Poli. Ainda não, todos largaram a faculdade. Todos dropout? Largamos, dropout. Então, assim, como é que vocês conectavam lá fora? Nessa que visão era essa? Foi... Por isso que o pessoal brinca e fala assim, de certa forma foi a primeira startup, porque foram os primeiros dropouts de faculdade, os primeiros a levantar dinheiro em estágio, primeiro depois vender a startup, devolver dinheiro para os investidores, mas naquela época a gente estava, sem saber que era a receita de sucesso, mas apaixonado pelo problema. A gente achava inconcebível você ter que pegar o carro e ir até uma loja, as pessoas não darem preço por telefone, não fazia nenhum sentido você não ter um local onde você sabia quanto o produto custava antes de sair de casa. Era uma loucura, você ficava andando pelo trânsito da cidade, de loja em loja, para depois descobrir, fazer pesquisa de preço, negociar. E a ideia original era pegar preço de loja de rua. Então a gente desenvolveu primeiro um software que cabia exatamente num disquete. Esse disquete o lojista instalava no computador, ele buscava no HD do computador a planilha de preços e mandava pela BBS à meia-noite, porque tinha o pulso único. Que era mais barato. Era mais barato, mandava para o nosso servidor. E aí a gente pegava todos os preços comparados. Gente, mas vocês estão entendendo o que eles estão falando? Imagina você botar na cabeça de um empresário, de um lojista, para deixar um disquete entrar no computador dele para chupar uma planilha, chupar sei lá o quê. João, eu saí para fazer um teste. Era uma catequização, né? Eu saí com uma caixa de 10 disquetes, voltei com os 10 disquetes e um monte de xingamento. Deu errado, o Buscapé morreu a primeira vez ali. Aí depois a gente falou, o que a gente faz? Falou, pô, mas o problema ainda é bom. Como é que a gente resolve esse problema de outro jeito? O problema ainda persistia. Aí a gente falou, pô, vamos capturar o que tiver de preço online. E aí com um pouco de preço, a gente convence as lojas de rua. E no final o jogo nem era loja de rua, o jogo era loja online mesmo. Mas na hora a gente não sabia, tinha 4 lojas online quando a gente começou a desenvolver. Pouquíssimas. Mas com a loja online você convenceu o cara ou ele ir para online ou ele te dá os preços. Né? Exato. E na verdade o que aconteceu foi que o comércio eletrônico disparou naquele ano de 2000, né? Teve aquele boom de internet, ficou super sexy internet, todo mundo começou a criar site de e-commerce e a gente tinha lá um produto para eles anunciarem. E aí nasceu o Buscapé, que foi, vamos falar, esse ano foi o quê? Foi 99 a gente colocou no ar, 1º de junho de 99. Certo. E aí até vir a necessidade do primeiro investimento, foi quanto tempo depois? A gente recebeu o primeiro investimento no final do ano. Já no primeiro ano? Já no primeiro ano a gente recebeu um investimento de semente, certo, de uma incubadora, de platform. Mas isso fora do país? Não, era um grupo de brasileiros que tinham saído de consultoria e falaram, pô, vamos investir em internet, eram amigos, inclusive. E a gente foi um aprendizado muito importante. Mas foi um friend? Foi de certa forma um friends and family. E muito hands-on, muito smart money, que a gente chama, né? Tava junto, ajudava, pô, vamos refinar o plano de negócio. E uma coisa que a gente não fez tão bem na primeira rodada foi ser proativo. A gente foi reativo, a gente teve 8 grupos que procuraram a gente, de todo tipo, porque não era um ecossistema estruturado como hoje. E aí com as 8 propostas a gente foi conversar com um amigo nosso que trabalhava na McKinsey, para ele dar uma dica do que fazer. Ele tá me dizendo, não, fica aqui comigo. Exatamente, ele falou, pô, eu tô montando uma incubadora, você vai ser o primeiro ovo dessa incubadora, vamos chocar esse ovo junto. E assim foi. E aí, em junho de 2000, eu acho que a gente foi a última startup a conseguir um cheque naquele momento que deu o estouro da bolha. Certo. A bolha estourou em abril, quem estava no meio de processo... Estourou lá fora, continuou, né? Estourou lá fora, mas repercutiu chegou em aqui. segundos aqui.
E a gente levantou 3 milhões de dólares da Merrill Lynch e do Unibanco. Na época ainda era só Unibanco, não era Itaú Unibanco. E com esse dinheiro a gente teve que fazer tudo, porque a gente sabia que não ia ter mais dinheiro nenhum, não ia ter mais rodada nenhuma, e não teve mesmo. Então com esse dinheiro a gente falou, a gente vai ter que atingir 3 de dólar. 3 de dólar. A gente falou, com esse dinheiro a gente vai ter que atingir. Mas era um bom dinheiro para a época, né? Era um bom dinheiro para a época. O mercado que era muito pequeno, esse era o maior problema. Em 2000 você estimava ter 150 mil usuários de internet. E aí vocês, com esse dinheiro, vocês foram até 2005? Com esse dinheiro a gente foi até setembro de 2002, quando a gente atingiu o break-even. Ah, então com o dinheiro vocês foram ao break-even? Fomos ao break-even. Depois do break-even a empresa seguiu lucrativa. A unidade de comparação de preço é muito lucrativa até hoje. Então a gente tinha margem de 40% de EBITDA, crescia 3 vezes por ano. E assim foi até 2005. Aí em 2005 a gente teve uma série B, teve o Seed, o Série A, teve a série B em 2005. E aí a série B foi principalmente para limpar um pouco o cap table, né, que a gente fala. Então tinham alguns investidores que não queriam continuar, estavam felizes já com o retorno, tinham entrado num valuation de 7, estava 35, pô, que beleza, fiz 5 vezes meu dinheiro, estou feliz. E eu queria muito, tanto eu quanto os outros fundadores, a gente queria muito expandir. Então a gente tinha sido super focado e foi super sensato, acho que foi a decisão certa. Era só comparação de preço, a gente viu um monte de coisa legal em volta, falando, não vamos fazer. Vamos ficar focado nisso. E foi foco. E vocês eram complementares, os fundadores? Naquela época vocês já tinham executivos, já estavam no conselho? Ou vocês ainda estavam todo mundo operando, cada um numa área? Super hands-on todos. Uma das deficiências, a gente não tinha grandes executivos de mercado. Não tinha budget. Mas também, por quê? Porque não tinha budget ou porque vocês não sabiam que era importante? Não, a gente não tinha talvez chegado o momento e a gente não tinha percebido o quanto podia trazer de valor. Porque isso veio com a série B não vem a exigência? Com a série B veio. Ah, com a série B veio. Com a série B veio, a gente trouxe um diretor financeiro muito bom, trouxe um diretor comercial, trouxe um diretor de operações, um COO. Então a série B trouxe bastante talento para o time, complementando os fundadores. Ou seja, trouxe uma exigência e vocês também já sabiam que era importante. De certa forma, a gente, até para o bem, como a gente teve investimento da Merrill Lynch e do Unibanco, a empresa não tinha nenhum funcionário, era só os 4 fundadores, mas já era auditada pela Ernst Young. Na verdade, o primeiro ano foi a Andersen. Depois a gente mudou para a Ernst Young. Ou seja, gastava mais com auditoria do que... Exato, mas você sabe que foi uma briga enorme? Porque o primeiro ano, o orçamento da auditoria era 25 mil dólares, e a gente teve 5 mil dólares só de receita, e foi tudo receita financeira dos 3 milhões de dólares em Treasury americana. E eu brigava com a Merrill Lynch, falava, pelo amor de Deus, para que eu vai auditar isso? Mas foi um ótimo aprendizado, ótimo aprendizado. Aí quando chegou na série B, a gente levantou esse dinheiro, na verdade não foi quase primária, foi quase tudo secundário. Aí o nosso sócio novo, ele comprou a nossa aposta de usar todo o lucro que a gente gerava para adquirir outros players de e-commerce, complementando a nossa oferta. Complementando a oferta, mas sempre no comparador. Sempre conectando consumidores a varejo. Então vocês mudaram um pouco, saíram um pouco. Expandiram, porque vocês estavam só no comparador e vocês saíram ampliando. A primeira foi um comparador. Depois ele fez isso só depois do Série B, já estava estruturado, exatamente, né, organizado, e aí ele ampliou a visão. E acho que é muito importante isso. O empreendedor ele está muito focado no seu nicho. Na hora que ele percebe que ele conquistou o nicho ou o mercado, aí é a hora de expandir. Que é o aí você vai ou expandir para outros mercados, ou você vai expandir a tua oferta de produto e serviço. E que pode ir com a própria estrutura interna, ou você pode adquirir outras, que foi que vocês fizeram. A gente fez um pouco dos dois. Então a gente comprou Bom de Faro, comprou Ebit, mas a gente lançou o Que é Barato, que hoje faz parte do OLX. A gente lançou Lomadi, que foi a primeira rede de afiliação. Sim. A gente lançou Corta Conta, que era um comparador de preço. Não mais. Não mais. E aí é outra história. Outro podcast. Outro podcast. Vai voltar para falar sobre essa história. Isso do founder que vira executivo da empresa e das dores. Exatamente. Dá um podcast longo. Isso dá um podcast não, já falei para ele aqui nos bastidores, isso dá um livro. Ele precisa escrever, olha a Roseli da Editora Gente, que é a minha editora. É a editora já vou pegar o contato então. Já vou fazer indicação hoje. Mas voltando, eu me lembro que teve uma época que
você fez Quem Quer Ser um Milhão, uma sua startup vale 1 milhão, uma coisa dessa. Qual era o nome? Sua Ideia Vale 1 Milhão. Sua Ideia Vale 1 Milhão. Achava aquilo sensacional, incrível. E também, novamente, você foi pioneiro. Eu não sabia, né, que chamava Corporate Venture, não tinha inventado ainda. Exatamente, não tinha esse nome, né? Não tinha esse Isso nome. Era o quê, 2011, 2012? Foi 2010, 2011. Foi logo depois que a Naspers adquiriu. Logo quando por exemplo, eu estava começando a investir profissionalmente, né? Eu comecei em 2009 como anjo e tal, sem saber muito o que era e tal. Em 2011 comecei a fazer profissionalmente, até ajudei o Cássio a montar Anjo do Brasil, aquele negócio todo. Enfim, você tava com essa história da Sua Ideia Vale 1 Milhão. Eu achava aquilo sensacional. Para mim era um exemplo, sabe, de democratizar o acesso ao capital, sabe, aquela coisa meio romantismo, coisa de Silicon Valley e tal. Eu achava você o máximo. Né, obrigado. Por essa ideia. Mas me conta, aí desde lá, quem foi que ganhou, quem foi que entrou lá e como é que estão essas empresas? O que acontecia? Naquela época, a gente estava com muita sede, muita fome de crescer. E a gente sabia que precisava de talento, não ia conseguir fazer o que a gente queria dentro de casa. Então veio a ideia e a gente começou a ver alguns concursos de plano de negócio. E o concurso de plano de negócio dava um prêmio em dinheiro e só, acabou. Então toma 10 mil reais, toma 20 mil reais, João, e vai lá, faz. E aí eu lembrei, eu gosto muito de Saint-Exupéry, né, o Pequeno Príncipe. E ele fala assim, tu te torna eternamente responsável pelo que cativas. Então eu falei, pô, se a gente der um dinheiro decente para a época, 300 mil reais, e ficar com 30%, eu me torno obrigatoriamente responsável por cuidar daquela empresa. É outra pegada. Então quer dizer, se essa empresa dá errado, ela leva meu sobrenome, Buscapé, com ela. Então a relação vai ser diferente. Então é uma relação de simbiose muito mais forte. E aí veio a ideia desse concurso. A gente teve 800 cadastrados no primeiro ano, 1.200 no segundo ano. Acabamos escolhendo mais do que um ganhador, tivemos 5 ou 6 ganhadores. De lá saíram empresas como Hotmart, por exemplo. Hotmart saiu de lá, né? Hotmart saiu de lá. A primeira rodada de investimento do Hotmart. A famosa Hotmart saiu foi da Ideia Vale 1 Milhão. Vale 1 Milhão. Foi 300 mil reais por 30%. Uau! A gente teve Meu Carrinho, enfim, teve uma série de companhias e startups que surgiram já naquela época. A Inloco também, que hoje é Magazine Luiza. Inloco Media, né? Inloco Media, que era do de Andrezinho. Andrezinho de Recife, exatamente. Eu fico pensando, se naquela época já eram 800 cadastros, como é que hoje só tem 15, 16 mil cadastrados? Tem muito mais, gente. É muito mais startup aí pelo Brasil. Tem muita, imagina. Tem muito mais. Porque esse número não é atualizado. Mas foi legal. Eu acho que incentivou o ecossistema. Total. E pro Buscapé foi muito legal, porque posicionou o Buscapé também. Isso faz parte da minha história. Isso me tocou tanto que eu tô me lembrando aqui. Nós não combinamos nada, isso não tem roteiro. Né? Pra você ver como isso é impactante e importante pro Brasil. Ou seja, a partir daquele momento, mal tinha Startup Weekend. Né? Eu acho que o Startup Weekend começou a pegar ritmo no Brasil em 2013, 2014, né? E nasceu o Easy Taxi e tantos outros no Startup Weekend. Mas me conta, e aí você foi... Quando foi que você saiu do Buscapé? Você foi até quando? Bom, eu fui até final de 2014, começo de 2015. Certo. Então de 98 até 2015, 17 anos. Aí fui até o Buscapé virar maior de idade. Aí eu deixei ele caminhar sozinho. E, enfim, e depois da Série B, só até para dar continuidade, a gente teve a aquisição em 2009. Né, o grupo sul-africano, Naspers, que hoje é dono de iFood, Play Kids, OLX. Mas na época foi o primeiro investimento, praticamente. Foi, para ser muito sincero, foi o terceiro. Eles tinham investido na Móvil, mas a Móvil ainda não tinha iFood, mas não era ainda controlador. Não tinha Play Kids. Não. Tinha investido na Abril, que era minoritário também, acho que 30% da Abril. E aí o Buscapé, eles compraram 91%. Exatamente, como controlador. Os 9% ainda ficaram com os fundadores. E a gente continuou tocando, e eu te digo que assim, os primeiros 4 anos foram maravilhosos, porque a dinâmica era muito parecida que a gente tinha com os nossos sócios anteriores, a gente aprovava orçamento, conseguia ser super agressivo, conseguia usar o balanço deles, porque óbvio, é uma empresa gigantesca, então a gente tinha muita atividade de crédito mercantil, que a gente conseguia alavancar com o balanço deles, e foi bacana. O que aconteceu ali naquela aquisição, é curioso que a gente às vezes só percebe o efeito depois. No momento, a primeira reação nossa foi de medo. Era uma época que tinha ainda a criminalidade era muito alta, tinha muito sequestro ainda. A gente não queria que aparecesse muito valor, mas não teve jeito. A Naspers era listada, apareceu o valor, veio muita mídia. E com a mídia veio, obviamente, uma coisa gostosa, uma sensação de sucesso. Mas o que a gente percebeu depois
é que o Buscapé tinha sido a primeira startup que passava por seed, série A, série B e dava retorno para todos os investidores. Então, o investidor do seed fez 300 vezes o dinheiro. Uau. O do série A fez 60 vezes o dinheiro. O do série B fez 11 vezes o dinheiro. E esse dinheiro volta para o ecossistema, vai para as próximas startups. Exatamente. Outros, com esse dinheiro, ele voltou. O investidor fala, pô, tá dando certo, né? Ele dobra a aposta na mesma mesa. E isso fez com que muitos empreendedores, muitos founders na época, começassem a procurar, tanto eu quanto os meus sócios. Então, naquela época de Buscapé, eu acabei fazendo diversos investimentos antes. Na física? Na física. Então, assim, tudo que não era comércio eletrônico, eu falei, não vai ter problema de conflito nunca, porque a gente vai fazer comércio eletrônico. Então, eu investia na física. Então, eu investi em uma série de companhias bacanas, mas em Zup, em Gympass, enfim, entre todas as... Isso até 2010, 2011, 2012. Com o dinheiro que você tinha recebido. Com o dinheiro que eu tinha, e às vezes com suor também. Sim. Ia lá sentar e falava, olha, vou fazer aqui uma reunião por mês de 2, 3 horas e tal, pô, legal, vou te dar tantos %, e assim foi. Quando chegou no final de 2013, a Naspers teve uma reorganização geral, e a estratégia nova eu não concordava, porque a estratégia nova ia passar por uma reformulação do Buscapé, o Buscapé ser separado em pedaços. E a beleza do que a gente fazia é que a gente fazia pagamento, mas cobrava como mídia, fazia mídia, mas cobrava como pagamento, dava o relatório do EBIT. Então o paralelo era como se você fosse o shopping, a máquina de cartão. Isso era um ecossistema. Exato. Era um ecossistema, era um marketplace, só que aberto. Então assim, pô, loja, você não quer pagar aluguel do shopping? Eu cobro só no cartão, mas é o meu cartão exclusivo. Você não quer pagar cartão? Eu te cobro no aluguel. E assim ia. E aí, como a gente discordava dessa divisão, eu falei, olha, chega para mim, vou sair, vou fazer um phase-out com calma. Fiquei 1 ano, aos poucos, fazendo essa transição. E aí eu falei, bom, tô apaixonado por investimento. Se investir como anjo já tá legal, o que é o mais quente, né, desse mercado? O Venture Capital. Venture Capital. Então eu vou pro Vale. Mas isso foi em 2016? Isso foi 2014. 2014. E aí eu já conhecia tanto a Redpoint, o Jeff, quanto o Matias da eVentures. Quando eles tinham vindo para o Brasil montar a Redpoint Ventures, eles tinham me chamado, mas eu estava obviamente preso lá com uma gaiola de ouro, como se fala lá no Buscapé. E aí, depois de conversar bastante, eu falei, pô, eu sei para onde eu vou. Você aportou, me juntei. E você aportou com suas startups na física? Na verdade, não. Na verdade, as startups da física eu mantive. Você manteve na física? A partir daquele momento, eu não fiz mais nenhum investimento na física, só via fundo. Me tornei um grande investidor do fundo e gestor também. Então, sou co-gestor do fundo. Você passou para a Redpoint Brasil? Passei para o outro lado da mesa. O outro lado da mesa, mas você manteve os seus investimentos? Mantive os meus investimentos. Por que você não aportou? Porque ia ser muito complicado. Porque aí a gente falo tem um isso processo... porque quando nós montamos a Bossa, eu e Pierre, a gente juntou o portfólio. Seria maravilhoso. Juntou o portfólio da física. A gente não conseguiu fazer isso, porque, enfim, tem uma série de critérios, comitê de investimento, e como os investimentos já estavam feitos, também quantificar quanto valia cada empresa naquele momento. Difícil. Então achou mais fácil, passa uma linha d'água, o que você fez na física, ótimo, tá tranquilo. Se um dia a gente fizer alguma coisa que tem algum caráter de competição, obviamente você não vai ter informação e a gente... Então hoje ele fica recebendo os exits das startups maduras que ele investiu lá atrás. Então na física ele continua ganhando dinheiro. Não, e graças a Deus, não posso reclamar, mas o fundo da Redpoint, meus sócios, a gente fez bons investimentos. Então a gente teve aí isso já resultados digitais. Já como Redpoint. Já como Redpoint. Mas como anjo, né? Como anjo. Como anjo não posso reclamar também. Não pode reclamar, né? Gympass você não pode reclamar, e tantas outras. E aí vem a Redpoint, que é um grande VC, para mim é um dos maiores referências de Venture Capital no Brasil, né? A Redpoint Ventures, e você é o CEO, né? Nós temos o que a gente chama de partnership, né? Então são sócios iguais, então são 5 sócios iguais. O Jeff, que é fundador da Redpoint, o Matias, que é fundador da eVentures, o Anderson, o Manuel e eu. Então é mais ou menos como estrutura. Tá, mas você é o gestor, você é o que Somos cogestores. Você não é o CEO? Não. A gente é figura como se fosse co-CEOs. Tá, co-CEOs, ok. Ou seja, você tem um comitê, você senta no comitê. Exato. Tá, e tem todo o time lá tocar o operacional. Entendi. E hoje a Redpoint tem qual é o portfólio da Redpoint? Hoje a gente está com 52 startups. Série A, B? Seed, A e B. Você faz em Seed? Faz um pouco de Seed. Faz? Por exemplo, o Repassa, que a gente investiu junto, é um investimento foi o Seed. Seed. Então a gente, se é um mercado que a gente conhece bem e um founder que a gente conhece bem,
a gente se atreve a fazer seed. Então, no caso do Repassa, o fundo nosso irmão dos Estados Unidos investiu na ThreadUp. Que é uma startup similar americana. Exato. Então, como a gente conhece muito bem a dinâmica do mercado, a gente tem conforto em investir um pouco antes. Mas normalmente é A. Normalmente A. Né? E nós, por exemplo, na Bossa Nova, só para ficar claro, a gente faz pré-seed. Pré-seed, Pré-seed, antes do seed. Então, e o que a gente faz no Série A? A gente é LP de vários fundos, né? A Bossa Nova é LP da Domo, da DGF, do Fundo Sul, enfim, vários fundos. A gente não é LP da Redpoint porque eles nunca nos convidaram. Nós vamos resolver isso, Fica então. Aqui Nós vamos resolver isso, o registro no podcast. Viu, Pierre? Quantas vezes a gente não falou isso? A gente queria tanto ser LP lá da Redpoint, mas não querem a gente, mas tudo bem. Imagina. Bom, agora, Romero, cara, nosso podcast poderia durar 2 horas aqui, velho. Mas todo mundo que vem aqui, infelizmente, a gente tem um tempo limitado. Todo mundo que tem aqui tem que olhar para aquela câmera e deixar um recado, uma lição. Porque, pô, a sua história já é uma lição. É muito bonito, de verdade. E sem frescura, não tem frescura. Pô, a sua história é muito... Você é uma história limpa, íntegra. Você é um cara íntegro. Obrigado. E do 0 ao milhão, íntegro. Né? Do mesmo cara. Né? Esse cara que ajuda. Só falta o livro. Você vai me ajudar nessa? Vou, com certeza. Já tá registrado aqui. Quero também que vou levar você lá na Bossa Nova. Vamos. Quero que você fale para o nosso... Nós temos co-investidores lá, dos LPs, queria que você falasse com eles, né? E falasse um pouco da Redpoint lá. Já fica aqui o convite. Mas, voltando ao Papo com o Anjo, se fosse possível, deixar um recado final, uma dica para empreendedor ou para investidor. Porque tem muito empreendedor que quer dinheiro, vai lá, bate lá na porta da Redpoint, e aí, como é que eu pego o dinheiro? Olha, então vamos lá. Eu acho que para quem está pensando em empreender ou já está empreendendo, primeiro, não espera. Tá? Eu acho que começa logo. Se você está apaixonado por um problema, e acho que é importantíssimo você focar no problema, começa o quanto antes. Né? Busca um mercado muito grande, busca dentro desse mercado grande uma dor importante e o mais importante de tudo é time. Tá? Monta um time forte, não economiza em trazer as pessoas mais inteligentes que você conhece para montar essa empresa e resolver esse desafio com você. E o Brasil, nesse aspecto, é um celeiro de oportunidade. Onde tem ineficiência, onde tem problema, tem uma startup de bilhão, tem um unicórnio para resolver. Então, bora montar. Como eu digo sempre, quem empreende no Brasil, empreende em qualquer lugar do mundo. Né? Nós temos grandes oportunidades para empreender porque nós temos centenas de problemas, centenas de desafios e barreiras. E você que está aqui nos ouvindo certamente pode desenvolver algo para isso. Como o Romero falou, deu essa lição importante, não espere, vai lá e faz. Agora tem que testar, tem que validar e não atropela, né? Cada dia um dia, um passo de cada vez, mas que você, com ousadia, você chegue lá. Se fosse jogar de um penhasco, largar seu emprego, pelo menos bota um paraquedas, que você vai se estribuchar no chão. Então, muito bacana, Romero, bom demais ter você aqui, bacana demais. E você, muito obrigado por ter nos ouvido e assistido aqui no Papo com o Anjo e até o próximo episódio. Papo com o Anjo.